Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais uma vez a nossa resenha do cooperativismo e agronegócio para você. Veja os principais assuntos de hoje. A paixão por ovelhas de uma médica veterinária se transforma em negócio. Quadro Quem Quer Ser Cientista apresenta a experiência de um ex-presidente da Embrapa. Técnico relembra os cuidados principais que o agricultor deve ter na coleta de amostras do solo. A SIDASC revela resultados positivos nos relatórios das áreas de vigilância sanitária em Santa Catarina. Mas a nossa principal preocupação é manter o status sanitário de Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação, livre de peste suína. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Uma veterinária do Distrito Federal aproveitou a paixão por ovelhas, que começou ainda na faculdade, para transformar a ovinocultura em negócio. Tânia Maldaner abre as portas de sua propriedade e mostra para a equipe do canal cooperativo como é a criação, deixando um exemplo de fortalecimento das mulheres no agro. Vamos conferir. O aumento na busca por alimentos derivados de ovinos tem despertado a atenção de criadores. A Tânia, que é veterinária e criadora de ovinos, começou a sua paixão pelas ovelhas ainda no tempo de faculdade. Quando eu estava na faculdade, fiz estágio com a vizinha aqui, Maria Isabel, e me apaixonei por ovelhas. Desde então, é minha paixão. Eu tenho coleção de ovelha de pelúcia em casa, tudo que eu vejo de ovelha eu compro e todo mundo sabe. Tanto é que meus amigos viajam, quando eles viajam, eles trazem uma ovelha para mim, toda vez que vão. Da faculdade para a fazenda, Tânia investiu na produção, criação e no melhoramento genético das ovelhas. As duas raças criadas pela veterinária são White Doppler e Santa Inês. Na propriedade são mais de 100 animais, sendo 80 matrizes e cerca de 50 cordeiros comercializados por ano. A criadora segue apostando no crescimento de mercado no Distrito Federal. Brasília tem muito descendente de árabe e a carne preferida deles é ovino. Se a gente fosse fornecer hoje para as embaixadas, a gente não teria produção suficiente. Então a demanda do DF é muito maior do que a produção. A Tânia é um exemplo do fortalecimento da mulher no agronegócio. Em um universo ainda masculino, ela conseguiu vencer o preconceito e seguir em frente na realização de seu sonho. Na verdade, eu sofri já preconceito, primeiro pela profissão de veterinário, né? Porque eu formei em 2005, então já tem um tempinho. Na época, ainda tinha preconceito com mulher veterinária e na produção também. Hoje, a maioria dos lugares que eu vou, eu frequento exposição nacional, essa coisa, são pouquíssimas mulheres criando ovinos no Brasil. Com tanto capricho e zelo na criação dos ovinos, Tânia deixa uma mensagem para as produtoras de todo o país. Gente, vamos em frente, mulher é agro, mulher está aqui para isso. Mulher tem sim um lugar muito grande no agronegócio, eu acho que a mulher está tomando conta do agronegócio e o agronegócio muito hoje no Brasil está indo em frente por causa da mulher. Se não fossem as mulheres antigamente ter acompanhado os maridos em vindo do Rio Grande do Sul para esses lugares, eles não teriam vindo. Então hoje o agro é agro no Brasil por causa das mulheres. Com o objetivo de motivar as pessoas no caminho da ciência e da pesquisa, a Embrapa, no seu programa Dia de Campo na TV, criou um quadro Quem Quer Ser Cientista. No exemplo de hoje, vamos conhecer um cientista que já foi presidente da Embrapa, Eliseu Alves. Fique ligado com a gente. Olha, a minha infância foi muito rica, muito alegre. Eu fui criado pelos meus avós no município de Itutinga, que fica próximo de Lavras, e numa fazenda que chamava Fazenda do Angola. Até 9 anos de idade eu não conheci um automóvel, nem conhecia luz elétrica, conhecia cavalo, o pessoal que trabalhava na fazenda, carro de boi.
as coisas que normalmente tinham uma fazenda naquela época muito tradicional ainda. Ela começou numa primeira fase com muita rebeldia, porque uma tia que chamava Ercília me raptou da fazenda para dentro de casa para me alfabetizar. Eu passei mais ou menos uns 2 anos sendo alfabetizada por ela. Meu avô ficou doente, mudou para Itumirim. Eu fui para o colégio, eu tinha um colégio particular em Itumirim, e nesse colégio particular eles achavam que eu sabia muito, já me colocaram na 4ª série do ginásio. Eu não sei como é que eu aprendi a lei, ninguém também sabe, mas a verdade é que eu entrei na 4ª série e dei conta. Fiz a 4ª série, depois naquele tempo tinha um exame de admissão, fiz o exame de admissão, fiz um concurso que tinha que fazer para entrar no primeiro ano do ginásio, eu vou usar as palavras antigas. E nesse primeiro ano já passei muito bem nesse concurso e continuei em frente. Fiz o ginásio no Instituto Gamo de Lavra, um colégio de natureza presbiteriana, fundado pelos americanos, chamava Instituto Gamo. Gamo era o nome do fundador do instituto. Aí fiz o científico lá, mais 3 anos, ao todo 7 anos. Depois fui fazer vestibular em Viçosa. Passei muito bem no vestibular lá de Viçosa e me tornei engenheiro agrônomo. Se você me perguntar por que eu me tornei engenheiro agrônomo, foi influência da minha família. Eu, por conta minha, eu ia estudar matemática, viu? Mas a minha família falou que não, a matemática não tem muito futuro, é melhor você estudar, você ser engenheiro agrônomo, que é uma das culturas que está aí. Aí contribuiu muito também o Milton Campos, que era o governador de Minas Gerais, que tinha transformado Viçosa numa universidade rural do estado de Minas Gerais. Hoje é a Universidade Federal de Viçosa. De lá, entrei na Emater, trabalhei 17 anos na extensão rural. Olha, eu achei que os cursos de agronomia ensinavam muito pouca teoria, sabe? Era um curso muito voltado para a prática, embora muita gente critique o contrário, diz que eu sou muito teórico. Eu não achei, não. Eu achei que eu aprendi muito pouco porquê lá, a não ser em algumas disciplinas. A química foi muito bom o curso, a agronomia geral também foi muito bom, mas o pessoal procurava preparar mais um engenheiro agrônomo prático. Eu tinha uma mente, naquele tempo, ao longo da minha vida, muito interessado em saber por quê. A prática eu não tinha tanto interesse, porque eu era menino de fazenda, isso eu já conhecia. Foi na Emater, Extensão Rural de Minas Gerais, que ela tinha sido fundada em 1948, e eu entrei lá em 54, só tinha 6 anos de vida. Era pequenininha ainda, estava lutando para sobreviver aqui no Brasil. Aprendi muito com essa luta de sobrevivência, e essa luta de sobrevivência me ajudou muito a entrar na luta pela sobrevivência da Embrapa. Aprendi os truques todos que seriam necessários, que foram necessários para tornar a extensão rural, que era um caso de Minas Gerais, numa instituição brasileira. Em 56, ela começou em 48, em 1956 a gente já tinha criado a ABICAR. A ABICAR é a Associação Brasileira de Crédito Rural, de Crédito e Assistência Técnica. E a ABICAR mais tarde se transformou em Embrater, e o Collor extinguiu. Como funcionário da Emater, eu fui fazer meu doutorado, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Fiz mestrado e doutorado em economia rural, voltei. Quando eu voltei, o Cirne Lima tinha criado um grupo de trabalho, por sugestão de Renato Simplício, tinha criado um grupo de trabalho no Rio de Janeiro, comandado por um sociólogo também formado lá nos Estados Unidos, da USP, chamado Zé Pastore. E esse grupo de trabalho
durante 2 anos, estudou por que a agricultura brasileira, a despeito de ter um razoável serviço de extensão e ter também muito crédito rural, não respondia com aumento de produtividade. O estudo do grupo mostrou que a razão disso é porque o Brasil não tinha tecnologia, tinha que investir numa nova instituição de pesquisa. Propusemos em 1972 a criação da Embrapa. A Embrapa foi criada por decreto, por lei, em 72 e instalada em 26 de abril de 1973. Veja o que teremos no próximo bloco. Técnico relembra os cuidados principais que o agricultor deve ter na coleta de amostras do solo. A SIDASC revela resultados positivos nos relatórios das áreas de vigilância sanitária em Santa Catarina. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. O Sicoob Cap tá cheio de novidades para você. Agora serão sorteadas 4 casas. E mais R$800 mil em dinheiro até o final da promoção. A cada R$50 em cotas, vale um cupom. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Venha logo para o Sicoob. Aqui a sorte sempre coopera. Sicoob Cap. Aumente a sua cota e concorra a grandes prêmios. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Quando vamos ao médico, muitas vezes precisamos fazer exames para saber como anda a nossa saúde, certo? Assim acontece também com o solo que é cultivado. É necessário fazer a análise para conhecer o seu estado nutricional. E a melhor maneira de fazer este diagnóstico é por meio da coleta de amostras de solo para serem avaliadas em laboratório. Veja na reportagem do programa SC Agricultura como é o procedimento correto. Meu nome é Evandro Spagnolo, sou pesquisador na área de solos aqui no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar. E hoje vamos falar para vocês o procedimento correto para fazer uma boa amostragem de solo. O objetivo de uma análise de solo, ele consiste em a gente saber
o agricultor saber, enfim, o interessado saber como é que está o nível nutricional do seu solo, do solo de sua propriedade. Porque baseado nessa informação do nível nutricional é que o agricultor ele vai poder estimar os seus gastos com fertilizantes de acordo com o rendimento esperado. Agora a gente vai falar de qual a época mais indicada para fazer a amostragem de solo. Quando a gente está falando de culturas anuais, por exemplo, milho, feijão, soja, trigo, não importa a época. É a época que o agricultor tenha mais facilidade de fazer o procedimento de coleta. Quando a gente está falando de culturas, por exemplo, forrageiras, o ideal é que essa coleta seja feita na época até 3 meses antes do máximo crescimento vegetativo. E quando a gente fala de culturas perenes, por exemplo, citros, pêssegos, enfim, essas culturas tradicionais perenes, a época ideal de se fazer a coleta seria antes do plantio das mudas, ou senão após a colheita dos frutos. Então agora a gente vai falar para vocês qual a profundidade ideal, correta para fazer a amostragem do solo. Quando a gente fala de culturas anuais, que você está fazendo a implantação, enfim, nessa linha, a profundidade ideal de coleta de solo é de 0 a 20 centímetros. Quando você tem uma área de plantio direto já consolidado, pastagens, a profundidade de coleta para esse tipo de cultivo é 0 a 10 centímetros. E quando o agricultor está necessitando de fazer um custeio agrícola, tem mais uma outra análise que é solicitada, que é a análise física granulométrica. Aí, nesse caso, a profundidade de coleta tem que ser de 0 a 50 centímetros. Temos uma outra situação de coleta que ela é assim, específica para regiões com concentração de suinocultores. Então, na hora do suinocultor fazer o licenciamento ambiental, fazer a renovação de sua licença, ele vai necessitar de fazer uma coleta de solo. E para essas situações, a coleta, a profundidade recomendada é 0 a 10 centímetros. Então a gente definiu as profundidades que a gente vai fazer as coletas de solo. Agora a gente vai definir as áreas. Como é que a gente define uma área para fazer a amostragem de solo? O ideal é que o agricultor ele sempre divida sua propriedade em glebas ou áreas mais homogêneas possível. Então, se eu tiver uma área de topo de moro, seria um local de amostragem, uma área de encosta, um outro, uma área mais plana, uma outra, enfim. Tentar dividir a propriedade em glebas o mais homogêneo possível. Então, considerando que essa aqui seja uma das nossas áreas de coleta. Então, um dos detalhes que a gente tem que ter é de limpar o excesso de palhada, o excesso de resíduos que tem na superfície, tirando com o auxílio de uma enxada, cuidando para talvez não cavocar com a enxada, isso aqui não pode acontecer. Então você tira a palhada com cuidado e tentar, e já nesse momento de limpeza, tentar observar as linhas de plantio. Então, por exemplo, aqui é uma cultura de feijão, onde a gente tem um espaçamento aqui entre linhas de plantio de em torno de 35 a 40 centímetros. Então é importante identificar as linhas de plantio, pois na hora da coleta é importante que se colete pontos na linha e também pontos na entrelinha. Então, após definido o nosso local de coleta, qual a ferramenta ideal para a gente utilizar na coleta do solo? Então, assim, dá para dizer assim que ideal não tem uma. É aquela que o agricultor tem disponível no momento. Assim, se ele tiver um trado, sem problema, pode coletar com o trado, que são essas ferramentas aqui. Mas se não tiver um trado, pode ser com a pá de corte, sem problema.
Então, após a gente finalizar essa coleta nesse local, o ideal é que a gente faça entre 15 a 20 procedimentos semelhantes para cada área homogênea aí na faixa aí de 10 a 15 hectares. Então, a gente faz essa coleta aqui, a gente vai andando em zigue-zague pela área ou pela gleba homogênea e vai fazendo as coletas sucessivas. Bom, então depois de feita a coleta lá na lavoura, agora a gente vai homogeneizar bem esse solo e tirar uma porção desse solo para enviar para o laboratório. Aí, então, o volume de solo que você envia, às vezes não é suficiente para esse processo analítico. Então, cuidar para destoroar bem a amostra nesse processo de homogeneização. De uma amostra bem homogeneizada e bem destoroada, 300 gramas de solo é suficiente. Então está aqui a embalagem. Essa embalagem os laboratórios disponibilizam para os agricultores. Aqui tem todas as informações necessárias para o cadastro da amostra. Então aqui tem o nome do produtor, CPF, endereço, matrícula, área, referência e também coordenada geográfica, que dependendo do tipo de uso, também é necessária a coordenada geográfica. Nós estamos aqui no laboratório, então o agricultor ele pode trazer a amostra diretamente aqui no laboratório de Chapecó ou Ituporanga, ou ainda enviar via os escritórios locais da Ipagre ou terceiros de seu conhecimento. Um detalhe importante é quanto à época e os prazos entre a amostra chegar aqui no laboratório e sair o resultado. No período aí que vai aí de início de outubro até meados de abril, normalmente a amostra chegando na sexta-feira ou numa segunda-feira, ela sai até a sexta-feira seguinte. A SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, revelou em seus balanços resultados positivos nas áreas de vigilância, seja animal ou vegetal. É um trabalho diário, didático muitas vezes, mas que surtiu um efeito fantástico. Simplificando, o que você come é um alimento seguro. Confira na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Pequena, mas eficiente. Assim podemos resumir Santa Catarina. Com apenas 1,13% do território brasileiro, o estado é o 7º mais rico do país, com um faturamento superior a 256 bilhões de reais. E isso tem a ver com a sua dinâmica produtiva, entre elas o agronegócio. O setor respondeu em 2018 por 66% das exportações catarinenses, com faturamento superior a 6 bilhões de dólares. Sabe por quê? Por causa da proteção da cadeia e dos certificados de zona sanitária especial. Santa Catarina só conseguiu atingir esse status sanitário diferenciado, primeiro porque o agricultor aceitou o desafio e segundo porque o governo montou um sistema de fiscalização extraordinário. Aí, com as barreiras sanitárias e a consciência do produtor amadurecida, ficou fácil atingir esses níveis. E para manter esse status de zona livre de febre aftosa sem vacinação e livre de peste suína clássica, a SIDASC, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, investe em fiscalização e monitoramento. Este ano, a previsão da companhia é realizar mais de 15 mil fiscalizações em propriedades rurais. Palavra de presidente. A nossa meta é realmente ter assim uma gestão técnica voltada para a questão técnica realmente, obviamente atendendo, né, a demanda da comunidade, mas a nossa principal preocupação é manter o status sanitário de Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação, livre de peste suína, doença de Algesque, influenza aviária, né, uma doença que nunca foi notificada no país, a doença de Newcastle, enfim,
E na área vegetal também, né? Nós somos livres da Sídia Pomonella e queremos manter esse status também na área vegetal. Os dados levantados pelas áreas de fiscalização animal e vegetal nos controles de insumos agrícolas e medicamentos, em parceria com o Ministério Público do Estado, mostrou uma evolução fantástica. O rebanho catarinense, por exemplo, tem quase 5 milhões de cabeças no campo. E das mais de 160 análises feitas em quase 500 estabelecimentos registrados na inspeção estadual, todos deram negativos. Ótimo para a saúde humana. O cenário desse ano, a gente também já traçou um cronograma, né, de execução e pretende fazer em torno de 300 coletas de amostras de produtos de origem animal em todos os estabelecimentos, nos 550 estabelecimentos que possuem esse serviço. Para fazer esse mesmo tipo de análise, a verificação de se existe ou não resíduos de produtos de antibiótico e de pesticida. Na área vegetal, o trabalho tem sido um pouco mais elaborado e abrangente, com foco na saúde dos consumidores. O programa Alimento Seguro, por exemplo, tem como meta monitorar a presença de resíduos em vegetais e combater o uso indiscriminado dos defensivos. E olha, o resultado já pode ser medido. O nosso programa, ele coleta, além de amostras no comércio, coleta amostras na produção. E isso ocorre no território todo do estado, né? Hoje, por exemplo, nós analisamos cerca de 620 amostras anuais em mais de 21 culturas diferentes. E os nossos resultados, pode-se dizer que são expressivos, pois nós saímos em 2011 de um cenário de 35% de inconformidade e chegamos no ano de 2018, agora finalizando o ano de 2018, com algo em torno de 20% de inconformidade. Não é um número que a gente gostaria de estar, mas é um decréscimo visível, né? Com disciplina, regras claras e fiscalização regular, Santa Catarina se tornou o símbolo nacional na produção de alimento seguro. O estado de Santa Catarina é exemplo nacional na área de vigilância sanitária animal e vegetal. Com o sucesso do trabalho de vigilância sanitária da SIDASC, encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.